Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso painel executivo, na 24ª Conferência da Azul Brasil. Eu vou compartilhar aqui um arquivo, só para a gente ver algumas informações da Azul, informações muito importantes, para quem ainda não está familiarizado com a Azul. Primeiramente, meu nome é Kelly, eu atualmente sou diretora-presidente da ArcelorMittal Sistemas, e na Azug, eu sou diretora associativa. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Então, primeiro, compartilhar um pouquinho quem somos, na Azug Brasil. A Azug é a maior associação de usuários SAP da América Latina. Desde 1997, vem promovendo toda essa interação com todos os associados, o ecossistema da SAP, para buscarmos, de fato, tirarmos o maior proveito desse investimento nas soluções SAP e aprendermos uns com os outros. Nós temos atualmente 350 empresas associadas e uma base com mais de 20 mil usuários cadastrados, onde compartilhamos benefícios exclusivos de apresentações que estamos sempre fazendo, lives, SIGs, que são temas de discussão que eu vou até apresentar daqui a pouco para vocês. Então, somos 24 anos de tradição que reforça esse comprometimento da Azug em promover eventos como este que estamos tendo essa semana, onde temos debates sobre temas relevantes, com assuntos que podem nos ajudar, de fato, no nosso dia a dia. Qual que é a diretoria, Quais são os membros da diretoria da Azug nesse triênio que começou agora, 2021, e vai até 2023? A gente tem o Cláudio Fontes, que é da Solar BR, que é o nosso presidente, o Renato Blanco, vice-presidente, eu como diretora associativa, o Dalbi, o Shida, o Ivan, o Irata, a Samanta e o Orlando. Todos trabalhando com muita sinergia para, de fato, a gente prover as melhores interações nesse ecossistema. Aqui, a gente também tem na Azug os SIGs, que são onde tem grupos de discussão, onde temas muito relevantes são discutidos. Então, aqui nós temos os diferentes SIGs que a gente atua, onde a gente tem o coordenador do SIG, todos podem participar dos SIGs. A SAP atua ativamente também, então, onde são discutidos vários pontos, o pessoal traz questionamento, dúvidas, sugestões de melhoria para a SAP. Então, recomendo fortemente que, se tem algum tema de interesse aqui de vocês, entrem no nosso site, no nosso portal, procurem entender, se cadastrem, participem das nossas reuniões. E gostaria de agradecer demais aos nossos patrocinadores, que são eles que, na verdade, possibilitam que eventos como este estejam sendo feitos. É o suporte deles, tanto nesses eventos, quanto no dia a dia, que faz a diferença. E agora, eu gostaria de convidar, para a gente começar, de fato, agora, o nosso painel, qual que é o tema? Como a tecnologia pode nos ajudar a potencializar o trabalho das pessoas. Nós vamos ter duas empresas aqui hoje, que são a SIGA e a Sistax. Eu gostaria de começar chamando o Iron, da SIGA. Iron. Olá, Kelly. Iron, seja muito bem-vindo. Prazer estar com você aqui hoje, viu? Obrigada. Você pode apresentar um pouquinho sobre a SIGA e falar um pouquinho de você também?
Claro, Kelly. Primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado à Zug pela oportunidade do espaço, agradecer ao Gerson, que vai entrar aí daqui a pouquinho também, e a todos que estão nos assistindo, né? Bom, meu nome é Airon, eu sou diretor comercial Latam da SIGA, né? Eu já tenho 10 anos ali na SIGA, e eu brinco dentro de casa que meu papel é apoiar as empresas, né, as indústrias no processo de transformação digital aí, na busca dessa transformação digital, que a cada dia é uma realidade para todas essas indústrias que a gente atende aqui, né? Falar um pouquinho também da SIGA, quero aproveitar o espaço. A SIGA é uma empresa de 20 anos, são 20 anos dedicados aí no universo de plantas industriais com foco em gestão de ativos. A SIGA é uma empresa certificada pela SAP, né? Além de ser parceira SAP, nós temos soluções certificadas SAP, para dar tranquilidade a todos os nossos clientes, a todos os nossos parceiros, para que eles tenham uma solução voltada para a planta industrial, maximizando ali os resultados, melhorando a eficiência do dia a dia na planta. Então, é isso. E a ideia hoje é ter um bate-papo bem interessante aqui com a Kelly e com o Gerson hoje. Obrigado, Kelly. Muito obrigada, Airon. Gerson, o Gerson é da Systax. Gerson, seja muito bem-vindo. Boa noite, Kelly. Boa noite, Airon. E boa noite também a todos que estão participando, conectados conosco. Inicialmente, queria também aproveitar, agradecer a Zug pelo convite e parabenizar pela 24ª Conferência Anual. A Systax já é participante há vários anos, tá? Então, é uma honra estar aqui participando desse painel. Muito obrigada, Gerson. E Gerson, você pode também falar um pouquinho para nós da Systax e sobre você? Claro, Kelly, será um prazer. A Systax é uma empresa que combina tecnologia com conhecimento fiscal. São mundos bem diferentes, né? A área fiscal muito ligada à área do direito, né? Direito tributário, e uma combinação, por vezes, difícil dentro das empresas. Eu acho que o nosso papel foi tentar fazer uma boa combinação para gerar soluções que tragam benefícios reais, né? Que facilitem a vida dos nossos clientes. Sendo assim mais específico, a Systax foi a única empresa que conseguiu sistematizar a tributação de mercadorias no Brasil. Esse é um trabalho que a gente começou lá em 2008, a gente olhou, né, a partir da legislação, dos textos, das normas legais, olhando todos os segmentos de indústria, né, da manufatura até o consumidor final, nas 27 UFs. Então, foi um esforço hercúleo de partir do texto legal e traduzir isso para um modelo lógico, que fizesse sentido, que pudesse ser depois aproveitado por aplicações, e a partir disso a gente desenvolveu algumas soluções. O carro-chefe do nosso trabalho é apoiar os nossos clientes e manter os seus sistemas atualizados dia a dia, porque o Brasil ele, assim, é muito complexo e muito dinâmico, muito mutante, né, as regras de negócio de tributação. Então, nesse esforço, a gente já acumulou aí mais de 680 mil horas de consultores, todo dia, né, analisando, acumulado, né, desde 2008, quando nós começamos esse projeto, analisando a legislação que é publicada pelos governos e transformando isso para um modelo lógico. Isso, a nossa base mãe de regras de negócio, ela hoje tem cerca de 21 milhões e 800 mil regras, é algo que cresce todo dia, porque todo dia a gente tem novidade, e não é força de expressão, é real mesmo. Na média, a gente tem entre 25 e 30 documentos, né, leis, decretos, portarias, todo dia, considerando apenas a tributação de mercadorias. Serviços, né, que envolveriam os municípios, ainda aí é um outro desafio. E em relação ao ecossistema da SAP, nós somos parceiros desde 2011, temos aplicações certificadas, como o nosso motor de cálculo tributário, isso para o S4HANA, mas também integramos com esse mesmo motor, com o mesmo modelo que foi criado para o S4HANA, a gente consegue operar também com o SAP ECC, temos integração também com Ariba, Business One, né? E a Systax, ela é uma spin-off da Fiscosoft. Eu fui um dos fundadores, ainda na Fiscosoft, em 1999, eu e outros 3 colegas, éramos os 4 da Receita Federal, concebemos um projeto de criar uma solução interna na Receita, mas não conseguimos vender a ideia lá dentro. Aí um colega se aposentou e nós montamos isso como uma iniciativa privada, acabou gerando a Fiscosoft. Depois, em 2008, surgiu um projeto que é hoje a Systax, né? A gente fez essa spin-off, surgiu daí em 2011, nós separamos o projeto Systax em uma nova companhia e seguimos até aqui. Mais recentemente, só para concluir a explicação sobre a empresa, nós passamos a ter como sócio a Vertex. A Vertex é uma empresa americana, líder no mercado americano,
também de cálculo tributário. Eles atendem 59% aí das empresas listadas na Fortune 500 e atendem clientes em 130 países. Mas o Brasil consegue ser assim, mais complicado que todo o resto do mundo, daí essa parceria inicialmente com a Vertex, depois uma sociedade. Muito obrigada, Jéssica. Realmente, a área tributária no Brasil é um desafio. Mas obrigada, viu? Então, vamos lá, vamos começar o nosso painel? Então, a gente vai começar aquecendo aqui com o Aaron. Aaron, fala aqui um pouquinho para a gente. Como que a SIGA percebe o cenário da escassez de talentos na área de manutenção industrial? Legal, Kelly. E até se você puder fazer um link também com a pandemia, se você ver se isso potencializou ou não, como é que você está vendo daqui para frente, vai ser bem legal. Perfeito, perfeito. A SIGA, como tem no know-how dela soluções para plantas industriais, no dia a dia a gente lida com muito técnico de manutenção, engenharia de manutenção, PCM e tal, então tem realmente um volume de mão de obra muito grande para muitos setores, né? Mineração, óleo e gás, enfim, energia. E o que a gente percebe no decorrer dos anos, né? A mão de obra está cada vez mais exigente, né? Brincadeiras à parte, ele não quer mais botar a mão na graxa, ele não quer mais apertar tanto o parafuso, enfim, ele está buscando um meio mais digital, ele quer uma tela touch, ele quer, na verdade, se modernizar. Porque o ambiente fora do trabalho, fora da indústria, já é assim, né? A gente pede comida pelo celular, a gente pede o Uber pelo celular, enfim, a gente faz operações hoje diversas pelo celular, né? E aí, fazendo o link com a pandemia, já antecipando um pouquinho para ampliar o assunto, a gente vê, hoje o mundo acelerou, todo mundo fala isso, né? 50 anos em 2 anos, 5 anos em 2, mas as projeções já são 50 em 2, porque tudo tem avançado. Serviço público avançou, muitos serviços públicos hoje são de forma digital, hoje, processo de assinaturas de contrato, hoje ninguém mais concebe fazer um reconhecimento de firma em cartório, processo todo digital, né? E no ambiente industrial, se as indústrias não se atentarem a isso, esse problema está posto, porque não dá para dissociar o ambiente onde ele vive no dia a dia, o cotidiano dele, com o trabalho. Então, essa escassez da mão de obra é uma realidade. A mão de obra vem ficando cada vez mais exigente, não só no aspecto de recursos humanos propriamente dito, mas no aspecto do ambiente, de uma maneira geral. O ambiente tem que ser convidativo, tem que ser imersivo, para que eles tenham essa característica. A SIGA tem esse papel importante, né, de trazer soluções que tragam inteligência para o trabalho, que tragam, na verdade, melhoria da qualidade de vida para as pessoas, né? Hoje, mais cedo mesmo, a gente estava na live com o meu parceiro Marcelo, e a gente estava falando sobre isso, né? O quanto que a nossa solução, ela agrega valor à vida de quem está na ponta, de quem está usando a solução propriamente dita. Quando ele começa a perceber que ele tem qualidade no trabalho, quando ele começa a perceber que ele tem mais tempo para poder respirar, vamos dizer assim, né, que é um ambiente bastante estressante, bastante dinâmico, né, um ambiente de planta industrial, então ele começa a perceber que, ora, a tecnologia, a solução, ela está me ajudando. Isso, de fato, já é um processo de gestão de mudança inserido ali naturalmente, né? Então, eu vejo que o processo de escassez está muito ligado a essa questão do distanciamento da tecnologia. Quanto mais distante a indústria está da tecnologia, maior é o risco de escassez, né? Então, fazendo esse paralelo com a pandemia, isso foi acelerado assim muito rapidamente, que as empresas que estão, na verdade, fazendo o processo de transformação digital acelerado agora por conta da pandemia, elas estão acelerando, mas muitas empresas antes da pandemia já tinham feito um processo bem avançado, elas estão usufruindo muito mais resultados e frutos disso aí. Então, não é uma novidade, isso aqui é chover no molhado, mas a realidade é essa. Se o ambiente não for realmente convidativo, as empresas tendem a ter um problema muito sério com essa escassez de mão de obra ali na ponta. Nossa, muito bom, Aaron. E até também está muito relacionada até com a competitividade da empresa, porque também se ela não se modernizar, ela não consegue concorrer com os demais, ela não consegue ter o diferencial competitivo, além do fato das pessoas também começarem a procurar outras empresas para trabalhar.
porque as empresas vão poder potencializar o desenvolvimento das pessoas, tecnologia, a parte mais de raciocínio lógico também, né? Sair do fazer a mesma coisa, e a pessoa já é desafiada a raciocinar, então ela aprende diariamente. Então, isso realmente é um fato, né? Ou você moderniza, ou às vezes você está até fadado a perder seu negócio, né? Corre esse risco mesmo. Obrigada, viu, Iron? Gerson, agora com você. A Systax, ela tem conseguido operar atendendo os desafios dos seus clientes. E ainda potencializando o trabalho das pessoas, como que é? Porque, assim, até no seu caso, né, que essa parte tributária, que é muita regra, muito cálculo, muita exceção, né? Às vezes é o que mais tem é exceção até, né? Como que vocês estão conseguindo potencializar o trabalho das pessoas, ajudar na operação e potencializando o trabalho das pessoas? Você pode falar um pouquinho para nós? Sim, Kelly, posso sim. Sim, o nosso papel, né, o nosso propósito é, como eu falei, juntar tecnologia para conseguir apoiar as empresas para estarem em compliance, ou seja, conseguirem manter seus sistemas atualizados. Tradicionalmente, isso era feito de forma manual, né? Praticamente as pessoas, cada empresa tinha que ter um time interno acompanhando as publicações dos governos. Isso era um esforço grande, porque tem muita mudança, né? O Brasil, ele é complexo e mutante, né? Tudo, quando você acha que entendeu alguma coisa, aquilo muda, né? Então, o nosso ponto é apoiando com os sistemas, entregando informação para atualizar os sistemas do cliente, normalmente, digamos assim, as tabelas de parametrização dos impostos dentro do ERP, né? Dentro da TaxBra, por exemplo, no SAP, né? Com a nossa tecnologia, a gente consegue liberar tempo desses profissionais que estavam antes tendo que fazer isso manualmente, e esse tempo, então, passa a ser direcionado para atividades mais nobres. Isso é bastante nítido nos nossos clientes. Não é uma questão de, um cliente contratou a Systax, ele vai cortar profissionais, vai reduzir quadros. Não acontece isso praticamente na área fiscal. Assim, tem muita demanda represada, a área fiscal tem muita complexidade. Então, o que a gente vê é um redirecionamento dos recursos humanos para tarefas mais nobres. Isso é o mais comum, né? Como tem, especialmente na tributação de mercadorias, tem muita exceção, né? Os legisladores no Brasil são muito criativos, né? Então, apesar de que a gente tem muitas tabelas de código para um monte de coisa, ainda assim, na hora de criar uma norma, o legislador não segue esses critérios mais objetivos, ele acaba descrevendo livremente situações. Isso seja para características das pessoas envolvidas em uma operação, seja para características da própria operação, tipo de operação, e principalmente de mercadorias, né? Então, para tentar dar alguns números rápidos, assim, o quanto é difícil fazer isso de forma mecânica, manual, né? Existem nas tabelas oficiais de categoria de mercadoria, alguma coisa como 10.800 NCMs, que são os códigos de categoria, né? Mas mesmo isso, que já é uma diversidade grande, mesmo isso não é suficiente. Quando a Systax fez o trabalho de mapear a legislação e sistematizar isso tudo, nós nos deparamos com mais de 69 mil categorias, fora situações muito mais específicas, muito mais extensas, ligadas, por exemplo, a bebidas ou a medicamentos, que tem um nível de exceção ainda mais profundo, né? Então, quando as pessoas precisam lidar com tudo isso, e com legislação vindo todo dia, impactando os negócios, tem que lidar isso de forma manual, né, lendo, interpretando, estudando, depois envolvendo as pessoas que atualizam as tabelas do RP, isso consome muito tempo, né? Se uma pessoa na área fiscal de uma empresa recebe uma demanda para definir ou para conferir alguma tributação envolvendo uma operação, ela tem que olhar a legislação estadual, né, que envolve o ICMS, depois ela vai para a federal e tem que olhar o IPI, o PIS, a COFINS, são legislações separadas. Assim, no mínimo, qualquer situação leva aí meia hora, 40 minutos. Né? Se a gente consegue colocar a tecnologia para apoiar, a empresa tem todas as situações geradas sistemicamente atualizadas, integrados ao seu RP, as pessoas vão poder analisar com mais calma o que mudou, né? O impacto disso nos negócios, então passa a ter um uso mais nobre do intelecto humano. Acho que é nesse sentido que a gente tem conseguido apoiar nossos clientes, para que consigam pensar mais no lado estratégico, tático, em que
os aspectos tributários não são apenas custos e riscos, mas passam também a fazer parte da estratégia de crescimento, estratégia de melhorias de margem. Acho que o nosso papel é contribuir nesse sentido. Muito legal, Gerson. E até a gente vê muitas das vezes que uma área tributária forte nas empresas, ela pode até identificar oportunidades e benefícios, mas para isso ela precisa de ter tempo para poder pensar. Então, vocês, querendo ou não, vocês estão até contribuindo até com esse reskilling também, para a pessoa parar de fazer lá o que ela já estava acostumada a fazer, que às vezes já era manual, que o sistema pode fazer, e ela buscar outras habilidades, que até vão ajudar e contribuir muito mais para o negócio. Onde estariam os ganhos. Onde estariam os ganhos. Tem muita oportunidade. Sim, não fica restrito só nos aspectos de compliance, de risco, né, e dá para aplicar isso e tirar benefícios, melhorando as operações de compra, pricing, tem várias outras áreas que são beneficiadas com isso, né. E também, se considerarmos a pandemia, né, mais recentemente, teve um reforço muito grande das operações de e-commerce, B2C e B2B, e o e-commerce no Brasil também, assim, tem as suas complexidades, né, muito. Empresas que operavam em um único mercado passam a olhar 27 UFs, é um incremento de esforço para acompanhar a legislação, assim, considerável. Para a gente isso foi um ponto muito importante também de crescimento da própria Systax, né, passar a apoiar as operações de e-commerce das empresas. Muito bacana. Interessante mesmo. E no Brasil, que não é complexo, que é difícil de identificar, né? É complicado. Agora, passando um pouquinho para o Iron. Iron, já tem rumores sobre indústria 5.0. E a gente está tendo esse esforço ainda da 4.0, mas já tem para 5.0. Como é que você vê isso aí, essa transformação na indústria? Pode ser um novo momento para a indústria? Olha, Kelly, a gente aqui na SIGA tem observado, sim, essa tendência, esse movimento da indústria 5.0. O olhar da indústria 5.0 é muito para o ser humano, né? O ser humano contido nesse ambiente tão tecnológico. Então, o olhar passa a ser para o ser humano. Então, a gente tem visto isso. Não obstante, a SIGA sempre investe em pesquisa e desenvolvimento voltado para o usuário lá na ponta, ou seja, o processo de pesquisa e desenvolvimento não é só nos códigos, nas regras, enfim, no núcleo do sistema, mas também na usabilidade, né, no dia a dia das pessoas. Porque se o usuário lá na ponta não percebe uma solução aderente, ergonômica, usual, ele vai botar na gaveta e não vai utilizar. Então, a gente está bem atento a essa questão da indústria 5.0, porque, na verdade, ela é uma forma de assegurar, inclusive, esse processo de escassez de mão de obra. Por quê? Porque se fala muito da indústria 4.0, a gente olha muito para os robôs, para a automação, para o IoT, o Big Data, enfim, e o ser humano, né? Onde é que ele está contido? E aí o recado vem sendo dado, ou seja, a escassez está intrinsecamente ligada a isso. É o olhar para o ser humano nesse contexto das indústrias. Então, a SIGA está bem antenada, a gente tem feito bastante desenvolvimento e pesquisa em cima dessa usabilidade, de como que a solução pode se tornar mais inteligente. Hoje de manhã mesmo, a gente conversando, eu falei, poxa, não adianta você comprar tecnologia por tecnologia, né? Você colocar na mão uma aplicação, um aplicativo onde você vai coletar apenas dados que não tem um mínimo de inteligência, interação e automatismo ali dentro do RP, dentro do SAP, por exemplo. Então, a solução tem que ser inteligente, né? Ela tem que ser, teoricamente, uma caixinha de ferramentas em que o técnico, o mantenedor, o engenheiro, enfim, a equipe em campo, ela esteja coberta de tudo que ela precisa. Eu vou fazer uma inspeção no campo, mas eu não consigo solicitar o material reserva lá no campo. Não adiantou nada. Eu vou ter que pegar o telefone, ligar, fazer uma requisição quando chegar no papel. Então, a solução tem que ser integrativa, ela tem que ser, na verdade, totalmente colaborativa, e isso faz com que o ser humano passe a ser o cerne da questão. Qual é o contexto desse ser humano na conjuntura dessa indústria 4.0? Então, a gente está bem antenado a isso. É um movimento que está ainda sutil, mas com a pandemia ganhou um pouco mais de força, né? As pessoas passaram a ser o elemento principal, né? O distanciamento social, as regras de segurança nas indústrias, todas as indústrias criaram seus protocolos de segurança. Então, o ser humano passa a ser o ente principal. As máquinas não conseguiram operar sozinhas, né? A gente percebe que realmente as manutenções aconteceram. Enquanto no pico ali da pandemia, onde todo mundo ficou literalmente em casa, as manutenções aconteciam todos os dias, né? As nossas redes funcionaram,
as nossas energias estavam todas ligadas, né? O sistema de abastecimento funcionou. Por quê? Porque tinha alguém lá na ponta trabalhando, não era uma máquina sozinha. Então, esse contexto da indústria 5.0, ele ainda vai dar muito assunto, vai dar muita discussão e muita live aí pela frente. Então, a gente está bem antenado e bem atento a isso. É bacana, Iron. E cada vez mais, né, tá caindo a ficha para todo mundo, que até nesse ponto que você falou das pessoas, que o diferencial mesmo não é até da tecnologia, são das pessoas. As pessoas têm, de fato, o olhar para enxergar o potencial naquela tecnologia, como utilizá-la da melhor forma. Então, isso aí faz a diferença. Com certeza. Então, a gente trabalhar com essa parte de segurança psicológica, a pessoa se sentir bem, ela poder ser ela mesma, faz toda a diferença. Com toda certeza. Com toda certeza. Né? Você sabe, Kelly, que uma das estratégias que a gente utiliza aqui na SIGA é exatamente, obviamente, o decisor, o responsável ali pela manutenção, pela engenharia, ele é importante no processo, mas a gente não abre mão de apresentar as soluções a quem usa de fato. E a gente faz questão de criar um processo, uma rotina para que eles validem a solução, porque no final do dia é eles que vão usar, né? Então, se não tiver a validação deles, não adianta só assinar o cheque, toma aqui e goela abaixo. Não funciona. Acho que no processo onde a gente já começa a prospectar, a mostrar as soluções, a mostrar os benefícios e os ganhos, a gente traz essas pessoas para perto para mostrar, olha só, isso aqui é o que a gente oferece para o seu dia a dia, para melhorar o seu dia a dia. A gente antecipa ali gestão de mudança, a gente antecipa ali uma série de ansiedades que são sanadas ali naquele momento. Então, é uma estratégia nossa, não é só o decisor, de fato, que a gente fala, mas a gente gosta de falar também com quem vai utilizar no dia a dia, porque, de fato, ele é quem tem o sucesso do uso da solução. E com essa abordagem, as equipes se sentem parte também, né? Exatamente. Então, aí elas, de fato, contribuem para fazer aquilo ali acontecer. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença mesmo. Obrigada, Aaron. Ô, Gerson, e até indo nessa linha até da pandemia, que, igual a gente vem falando aqui, que gerou uma aceleração digital muito grande, né? É aquele, igual o Aaron falou no início lá, talvez até 2 anos 50 anos em 2, né? Sei lá. Mas que é fato que gerou uma aceleração. Como que essa aceleração ela foi percebida pela Citax? Aceleração nos negócios? Sim. Até com os clientes, né, que vocês têm, no ecossistema que vocês têm. Sim. Nós percebemos, assim, nos clientes, efeitos semelhantes ao que nós percebemos até internamente. Claro que observam-se diferenças em função de segmento, né, isso não é uniforme, né, o impacto que a pandemia trouxe, as adaptações necessárias, mas no geral os efeitos percebidos nos clientes são semelhantes ao que nós sentimos internamente. A gente teve que, num prazo super reduzido, né, ter que adequar a operação, até reinventar partes da operação, né? Isso a gente também percebeu nos clientes. A questão da adoção de ferramentas digitais foi algo que teve que, né, ser feito assim, num processo rápido, né? No nosso caso, assim, funcionou melhor do que a gente esperou, né? A expectativa que se criou num primeiro momento foi de maior apreensão, né, do que a gente conseguiu depois medir como resultado. A gente conseguiu realmente não criar impactos negativos, sofrimento para a operação e não trazer nenhum prejuízo para a operação dos clientes, né. Eu entendo que, de forma geral, as empresas, né, os nossos clientes, que eu pude observar, também passaram por isso, funcionou melhor do que se tinha a primeira expectativa, né. No nosso caso, nós tínhamos algumas áreas em que as contingências já estavam bem definidas, né? Os times estavam preparados para poder operar fora do escritório se surgisse alguma contingência. Mas isso não era uniforme, nem todas as áreas estavam tão bem preparadas assim. E mesmo assim a gente conseguiu colocar a operação de pé, remota, funcionando todo mundo com segurança e priorizar, né, a questão da saúde naquele momento lá pelo dia 23 de março, que quando foi, né, de 2020, quando aqui em São Paulo, né, todo mundo foi trabalhar de casa, né. Aí algumas percepções que a gente tem, assim, de mudanças no dia a dia, né, a questão de videoconferência, obviamente, por necessidade, ela passou a ser aceita em todas as situações. Se antes era restrito para algum tipo de processo, algum tipo de contato, teve que ser aceito para tudo, né, não tinha escolha. Então isso acelerou algumas coisas, mas retardou outras também. Uma coisa que nós percebemos que talvez o fato de
se reduzindo os contatos presenciais, a questão de construção de confiança, ela leva um pouco mais de tempo. Então, alguns processos decisórios ficaram um pouco mais lentos, né? Por outro lado, a gente consegue falar com mais empresas, né, ter mais reuniões durante o dia, porque evita deslocamento. Isso é o que todo mundo percebe e todo mundo comenta, né, que está se trabalhando muito mais, às vezes não tem que cuidar com o controle da quantidade de horas que você vai se dedicar, para não criar um problema para a saúde, né, dos colaboradores. Eu também acho que algumas coisas ficaram ainda assim mais óbvias, que produtividade, por exemplo, olhar os resultados que as pessoas produzem é mais importante do que controle, né? Acho que isso, na medida que as pessoas não estavam mais sentadas lado a lado, que as equipes não estavam com o chefe ali com o olho, né, próximo, teve que se construir confiança e o que importa é a produtividade. Isso era óbvio, acho que ficou mais óbvio ainda, né? Então, é menos subordinação, eu diria, e mais coordenação, orquestração das equipes. Acho que isso ficou mais nítido. E acho que isso é muito bom, né, para a produtividade, para a evolução das empresas. E a gente percebe isso, né, no mercado, nos nossos clientes, e internamente também isso é muito claro. A geografia perdeu importância, obviamente, né? Nós mesmos, nós tínhamos o nosso time praticamente todo concentrado aqui em São Paulo, tínhamos uma pessoa no Nordeste, somos cerca de 160 pessoas, tínhamos apenas uma no Nordeste antes da pandemia e uma pessoa no Sul. Agora a gente tem pessoas contratadas de algumas áreas em estados diferentes, não faz mais diferença, né? Assim como também a gente, acho que chegamos a perder algumas pessoas que foram para outras oportunidades até fora do país, né, trabalhando remotamente. Então, isso ficou muito mais fluido. De forma negativa, eu ouvi relatos de alguns conhecidos de terem percebido também colaboradores tentando manter 2 empregos ao mesmo tempo, né, tentando trabalhar para 2 empresas ao mesmo tempo. Ou seja, como não se tem, né, se depende de confiança e produtividade, surgem situações de difícil controle, né? Mas esse aumento, né, de busca de digitalização dos processos nas empresas, para nós foi muito positivo, né? O nosso propósito já era de trazer tecnologia, né, em apoio, em substituição de tarefas que antes eram rotinas manuais, então isso para a gente foi um grande acelerador. Para a Systax a gente conseguiu, claro, tomamos um susto inicialmente lá em março e abril de 2020, né, as nossas metas mensais ficaram longe de ser atingidas. Acho que no primeiro mês da pandemia a gente conseguiu fazer apenas 20% do que se tinha de meta, né, de novos contratos, mas já no terceiro mês a gente já tinha recuperado o nível, né, de orçamento previsto no início do ano, e chegamos a fechar o ano com 44% de crescimento. Esse ano está até um pouco acima disso. Então, assim, isso para a gente tem sido um grande acelerador. As áreas têm conseguido funcionar dentro da Systax e também nos nossos clientes, né? Tivemos, assim, poucos clientes como uma exceção a isso, né, que tiveram um sofrimento muito grande, mas é porque eram ligados, por exemplo, à aviação, né? Então, segmentos que, né, o mercado sumiu, né, mudou completamente da noite para o dia. Então, esses, obviamente, tiveram um impacto maior, mas, no geral, a gente está muito ligado a varejo, a e-commerce, por exemplo, e esses segmentos cresceram muito, né? Obrigada, Gerson. Realmente teve segmentos que foram muito impactados, né? Agora que estão começando a recuperar. E até gostaria de trazer alguns pontos na sua fala. A questão do trabalho anywhere, que realmente agora virou uma realidade, está sendo uma quebra de paradigma muito grande, né? A questão de horário flexível, trabalho remoto. De uma hora para outra a gente teve que passar a trabalhar remotamente e antes, se tinha dúvida se as pessoas iriam trabalhar, iriam se comprometer, mostrou-se que sim, comprometem aquilo que você falou. Vão, ao invés de focar no horário, vão focar nas entregas, menos comando e controle, mais delegação, mais autonomia. Isso aí favorece até o agilismo também. Então, assim, realmente foi um salto. Nesses aspectos aí, até de confiança mesmo, foi um salto. E aquele ponto até que você comentou de às vezes, em negócios, às vezes a relação de confiança, caso ela não existia previamente, às vezes pode ficar um pouco mais difícil.
Então, por isso que tende mais a ser algo mais híbrido, né? Um pouco remoto, uma parte presencial em alguns momentos, mas é isso mesmo, é o novo normal, né? Sim. Para o gestor de equipes é um dilema que pode ter surgido inicialmente, né? Se aumenta a fiscalização, busca alguma ferramenta para conseguir saber se a pessoa está, em que tela a pessoa está a cada 5 minutos. Esse é um caminho. Mas não justifica. É um caminho e que até uma pressão errado, desnecessária, né? Que assim, aí você pressiona mais a pessoa, estressa mais, gera mais ansiedade. E o caminho é a confiança mesmo, é buscar autonomia com responsabilidade. É isso mesmo. E cobrar o resultado, não cobrar o resultado, dar mais feedback, né? Se não está indo certo, o que a gente pode fazer para poder melhorar? É isso mesmo, ouvir mais. É isso mesmo. Bem bacana. Obrigada, viu, Gerson? Ô, Aaron, e voltando então nesse ponto, né, da escassez de talentos, né? Será que isso pode acelerar os processos de transformação, de disrupção? Até você já falou um pouquinho, mas eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso. Não, legal. O que acontece, Kelly? A gente tem diversos clientes que antes da pandemia já tinham, já na imersão da transformação digital, e a gente percebeu, né, que esses clientes tiveram um impacto menor. Eles já tinham equipes todas mobilizadas, eles tinham essa estrutura não do monitoramento, aí, como o Gerson falou, né, de tela e tal, mas o trabalho já era acompanhado remotamente, já havia um controle. A gente tem soluções de planejamento e programação que são fantásticas, que conseguem otimizar e acompanhar em tempo real se o trabalho está sendo executado de forma correta. Então, as empresas que antes da pandemia fizeram essa opção já de entrar nesse step inicial da jornada da transformação digital, elas tiveram um impacto muito menor. A gente percebeu isso, né? E obviamente, é um número bem significativo de empresas que já estão na imersão. Mas, pasmem, ainda tem empresas que não conseguiram ainda dar esse pontapé ali inicial dos steps iniciais da transformação digital, que é digitizar os processos básicos, né? Hoje, mais cedo, o meu parceiro falou assim, olha, nós estamos na idade da pedra. Eu falei, não, nós estamos na idade do papel. Ainda tem muito processo no papel, ainda tem muita coisa ainda sendo manualizada, aquela operação ainda no manual. E esse processo de transformação digital tem ajudado muito as empresas. Está havendo uma correria muito grande, Kelly, isso é notório. A gente nunca teve tanto volume de pedido de proposta, de solução, visita, enfim, de apresentação de solução, porque está uma correria muito grande. As empresas, muitas delas se atinaram e falaram, olha, eu tenho que entrar nesse contexto da transformação digital, senão eu vou ficar fora. Você falou isso mais cedo, né? É uma questão de sobrevivência agora. Não é uma questão agora de modinha, não é uma questão agora de eu colocar no meu budget para ver daqui a 3 anos, talvez. Não. Ou faz, ou você perde toda a sua característica de sobrevivência no mercado. Virou um orçamento essencial, né? Do mesmo jeito que existem os orçamentos essenciais ali de investimento, essa parte de tecnologia de transformação digital é essencial. As indústrias que não acordaram para isso, elas vão ficar para trás. Literalmente, a não ser que ela não tenha concorrente, né? Mas se ela tiver um concorrente, ela vai ter que se atinar a isso e ela vai fazer esse processo disruptivo. E é engraçado, Kelly e Gerson, porque começa a entrar no pool empresas que não têm um volume tão grande de indústria propriamente dita, operadores logísticos e tal, com volume pequeno, mas que estão querendo entrar nesse contexto da transformação digital também, por menor que seja a quantidade de ativos ou de mão de obra associada. Por quê? Porque ele percebe o ganho ali no primeiro momento, né? Então, assim, a gente costuma brincar que o problema é a solução, né? O problema hoje que está posto, que as empresas precisam se adaptar, é a solução. Então, se adapta ou está fora do mercado. Então, soluções como da Systax, soluções como da SIGA, são essenciais, né? São essenciais para esse momento de pandemia. Se a gente não engajar dessa forma, como reter talentos? Como segurar pessoas, né, na idade do papel ali, né, trabalhando no papelzinho? Não tem como você reter talentos. O teu vizinho, o teu concorrente ali já está com processo digital. E hoje as pessoas se falam, como o Gerson falou, não tem geografia mais, né? Hoje existem grupos de trabalho, os grupos de trabalho são ali, como os SIGs da Zug, eles se falam nos grupos de LinkedIn, nos grupos de redes sociais diversas, eles falam, poxa, aqui na minha empresa a gente tem uma solução bem legal.
Eles fazem benchmark de trabalho entre si. A mão de obra hoje faz benchmark também de trabalho. E aí eles vão falando, poxa, que empresa legal, quero ir para lá. E aí há um escoamento de mão de obra mesmo nesse sentido. Então, a indústria tem que se atinar. Não é investir tecnologia por tecnologia, mas é investir olhando para o chão de fábrica, olhando para o processo dentro de casa, porque o resultado é imediato. Todos os nossos clientes, todos, sem exceção, que implementaram soluções de transformação digital conosco, eles usufruem os benefícios a curto prazo, a curtíssimo prazo. Então, não tem um outro caminho, Kelly. Eu acho que o recado é esse, já está bem repisado, né? Todo dia a gente ouve isso. É só uma ação de reforço mesmo. Exatamente, Aaron. E aí você colocou muito bem esse ponto, assim, só não está fazendo a empresa que não tem concorrente. Aí eu só acrescentaria a seguinte palavra, ainda. Ainda. Né? Porque, assim, você não vê a questão do Uber, por exemplo, com os táxis, são oportunidades, né? Aonde para o cliente não está atendendo a contento, é ali que aparecem novas empresas, ou até alguma empresa muda a sua estratégia, porque não porque ela às vezes foi alguma coisa disruptiva, não, é porque ela identificou, ela teve aquele olhar diferenciado para o cliente, enxergou uma necessidade que o outro não estava atendendo. Né? Aí você vê, né, essas startups, esses unicórnios que chegam e arrebentam. Exatamente. É sempre focado em uma dor. E uma dor, às vezes, que a exatamente. gente nem tem ela ainda. A gente, às vezes, nem sentiu a dor, mas alguém já pensou nela no futuro. E esse é o ponto da disrupção, né? Esse exatamente. Por isso que a gente não pode ficar na zona de conforto, né? Não é o que, se meu negócio está bom agora, ou já vem de uma história de sucesso, eu não posso parar ali, porque se eu parar, às vezes é nisso que sou ultrapassada, a empresa que eu trabalho é ultrapassada e vem um outro e já desbanca, às vezes em pouco tempo. Às vezes você assusta, opa, já era, né? Então, esse ponto é muito importante. Então, assim, essa questão do empregado sentir que ele também está sendo valorizado, dele estar trabalhando com tecnologia, onde exige um raciocínio, a máquina faz as coisas que ela pode estar fazendo, e onde ele atua é porque realmente é onde o ser humano precisa atuar, então ele acaba aprendendo o foco do cliente, entender a necessidade do cliente. Né? Até ontem a gente teve aqui na conferência da Azul um painel muito interessante, até sugiro quem está aqui nos ouvindo hoje a depois assistir, porque eu até não comentei antes, essa live está sendo gravada, todos os painéis também, tá, gente? Palestras e tudo, vai estar tudo depois no portal da Azug. Teve um painel ontem muito interessante sobre ESG. E quando a gente vê, está tudo conectado também. Igual você falou, a era do papel. A era do papel não está dentro do ESG, ué. Não tem como. Se você tá imprimindo, não tá. Então, assim, é paperless, e-mail-less, um tanto de coisa less que a gente precisa para realmente estar atendendo essa agenda de ESG, que não é um modismo também, é uma necessidade. Tem uma coisa legal. E a sociedade nos cobra disso, né? Tem uma coisa legal que a gente fala na SIGA, que é o seguinte, Kelly. As máquinas são maravilhosas, são perfeitas, tem toda aquela inteligência artificial e tal, mas a capacidade cognitiva, a criatividade, a capacidade do ser humano, essa é insubstituível. Essa é insubstituível. Por mais que venha a inteligência artificial aí, né? Exatamente. A criatividade, é nesse ponto que a gente vai cada vez mais se diferenciar, exatamente. E a gente viu cases de indústrias tecnológicas a ponto de substituir de vez o homem. E alguns projetos não deram muito certo. Então, eu acho que tem que ser uma junção de fatores, né? Eu acho que o homem e a máquina podem trabalhar juntos. Exatamente, com certeza. Também penso assim, Aaron. Ô, Gerson, e indo até nessa linha também, né? Como que você está vendo a tecnologia da Systax, ela tem conseguido ajudar os clientes nesse sentido aí da escassez de talento, de buscando potencializar? Como que você vê essa parte? Sim. A escassez de talento é algo muito crítico, já era pré-pandemia, com a pandemia isso se agravou, né, fortemente. Nós somos vítimas disso também, né? Acho que hoje, como todas as empresas
são ou dependem de tecnologia, né, as áreas de tecnologia principalmente, essa escassez é muito mais sentida, muito mais forte, né? Então, nós temos isso como, né, somos vítimas disso também, mas também temos como propósito, né, como papel, diminuir esse impacto para os nossos clientes, né? Do nosso lado, assim, se olharmos a área de tecnologia, né, desenvolvedores, analistas, nós fomos impactados por perda de profissionais, nós tivemos que buscar reposição, enfim, algo que, com todo mundo que eu converso na área, todos passam por isso, né, e algo que não vejo uma solução no curto prazo, no horizonte não tem mudança para isso, né, as empresas buscam reforçar maneiras de reter, mas mesmo assim é bastante complicado. No nosso caso, particularmente, a gente conseguiu repor praticamente, né, todas as posições, mas com uma dificuldade muito grande de recrutamento, né. Um ponto que eu observo também é que essa escassez, como ela não é uniforme, né, ela é diferente dependendo da área de conhecimento, isso está agravando, eu acho, o desequilíbrio entre as áreas de conhecimento, né, eu percebo que aumenta. No nosso caso, particularmente, a gente opera com dois tipos, principalmente dois tipos de conhecimento, o conhecimento de tecnologia e o conhecimento jurídico tributário, né, fiscal. Então, são pessoas com um skill diferente, com formação diferente, e a gente já tinha um desnivelamento, né, já há alguns anos, e isso tem se agravado, né? Pessoas com um nível júnior, né, de tecnologia podem ter uma remuneração, talvez, superior a pessoas com décadas de experiência jurídico-tributária, porque o mercado, né, está demandando muito mais, está muito mais aquecido por tecnologia. Esse é um ponto de problema que eu observo e é difícil de tratar com isso, né? Também analisando assim, nossa situação particular nas Systax, a gente tem um desafio extra, que mesmo as pessoas que nós contratamos, profissionais que são com um skill jurídico, né, nós ainda precisamos que sejam pessoas com formação jurídica, mas com um raciocínio lógico apurado, porque no final do dia o que a gente entrega é tecnologia, né? Nós precisamos de alguém que consiga fazer essa tradução do juridiquês, digamos assim, para modelos lógicos, né? Isso é uma dificuldade, né? É algo que vem mudando ao longo dos últimos anos, mas ainda assim é muito difícil, pelo histórico de formação mesmo das pessoas, né, de exatas e humanas, algo tão separado. As novas gerações vêm encurtando essa distância, né, mas isso é gradativo. Eu me recordo, sei lá, buscarmos alguma coisa, tipo, uns 10, 15 anos atrás, se alguém pegasse um ato, né, uma legislação da área fiscal, e tivesse a palavra ali, layout, pronto, ali era o momento de parar de ler e chamar o cara de TI. Não, isso aqui não é comigo, né? Eu sou um consultor fiscal, eu vou chamar o cara de TI porque layout, não, isso não é da área fiscal. Isso hoje acabou, né? Não é mais assim, né? Então, XML, API, são palavras que estão, né, é vocabulário do dia a dia dos profissionais da área fiscal também. Né? A digitalização, porque passou o mundo fiscal, forçou a evolução desses processos dentro das empresas. Então, os profissionais também tiveram que se adaptar. Essa distância vem se reduzindo, né? Mas essa escassez que também compromete a oferta de mão de obra qualificada para a área fiscal tem servido como um acelerador para a digitalização, sem dúvida, né? O Brasil é extremamente complexo, né? As áreas fiscais das empresas têm que lidar com muitas obrigações, né? O Brasil não é só caro do ponto de vista, né, de carga tributária, ele tem um custo muito elevado, de conformidade, de saber qual o valor certo a ser pago, né? A realizar todos os procedimentos, as obrigações acessórias, né? As declarações, enfim, apurações, e isso exige muito das pessoas. E parte dessa exigência, parte dessas tarefas acaba sendo repetitivo, sem dúvida, né? Por exemplo, empresas que têm milhares de transações todo mês de compra de mercadoria, colocar isso para dentro de um RP, né? Ainda tem empresa que faz isso digitando, pegando lá, isso se não tem aquelas que imprimem ainda, né, pega do digital, põe no papel para alguém digitar, é capaz de acharmos algumas assim, mas digitando, sim, muitas empresas ainda digitam, é impressionante, isso, né, é um desperdício do intelecto humano. Então, tem ganhado muito espaço as tecnologias que automatizam isso, a RPA é um ótimo exemplo, né,
não é uma tecnologia nova, existe há décadas, a gente usava robôs lá na época da Fiscosoft, lá há 20 anos atrás. Mas isso evoluiu muito nos últimos anos, né, mesmo com níveis de gestão disso, de governança disso. As grandes consultorias todas têm áreas que oferecem, as empresas abriram os olhos para isso e estão adotando isso largamente, né, e tem ganhos, né, consegue realmente deixar o cérebro humano para ser usado em coisas mais nobres. Isso é muito bom, ainda tem muito espaço para isso. Inteligência artificial vem logo, né, até combinado com o RPA, a gente vê muito como evolução do RPA, né, o RPA com inteligência artificial, mas, assim, ao mesmo tempo que a gente observa uma evolução rápida disso, eu ainda acho que a estrada que tem pela frente ainda é muito longa, né? No nosso caso, a gente estuda muito de perto isso. Em 2016, nós criamos um laboratório, montamos isso como uma startup, a Busca Legal. Chegamos a ganhar um prêmio América Latina, primeiro lugar na América Latina, do uso de inteligência artificial da IBM em projetos para a área fiscal, né? Mas, assim, no Brasil é tão complicado que assim, o que a gente consegue fazer com inteligência artificial já apoia bastante as operações, mas ainda tem muito espaço para o intelecto, que exige o intelecto, exigem pessoas para, né, o discernimento humano para tomar decisões. Então, tem uma evolução muito longa aí pela frente. Nesse aspecto, acho que o Brasil é uma área muito fértil, porque os desafios são maiores aqui, né? A gente fica assim, muito nítido para a gente o quanto a gente é complicado. A Vertex, que é a empresa americana sócia na Systax, né? Ela atende clientes em 130 e tantos países, mas para resolver a vida desses clientes em 130 países, eles precisam de menos regra, menos base de conhecimento do que nós usamos aqui para atender só o Brasil, né? Ou seja, o Brasil sozinho é mais que o dobro de complicado do que o resto do mundo, né? Então, sim, vamos continuar ainda precisando de pessoas, temos que investir nas pessoas, né, capacitar as pessoas, porque é tudo muito dinâmico. As tecnologias vêm aí, sim, mas acho que elas têm mais um papel de liberar as pessoas para serem aplicadas, para aplicarem o seu intelecto em coisas que tragam mais resultado para as empresas, né, que melhorem a estratégia dos negócios. Eu acho que isso enobrece as pessoas, né, os profissionais vão ter mais reconhecimento, serão mais valorizados, e a tecnologia que tem que cuidar e ir ocupando o espaço daquilo que é menos nobre, aquilo que é mais repetitivo. Acho que esse é um caminho que a gente tem que ir seguindo, um caminho mais saudável, inclusive. Não, excelente, Gerson. Na verdade, é até valorizando mais as pessoas, né? Aproveitando as pessoas para que elas consigam potencializar os seus talentos e tudo mais, e cada vez agregarem mais. E até um ponto que eu queria também comentar, quando você falou do layout, era assim mesmo, né? Tudo chama equipe TI. Aí as pessoas estão até aprendendo mais, não chegam a ponto, lógico, de fazer um programa, alguma coisa, mas estão começando a se educar na tecnologia, entender mais esse sentido, porque é uma necessidade. Sim. Não tem jeito. E a gente tem áreas do negócio que já fazem, né? Aplicações low code ou no code, a pessoa já tem uma certa aptidão, ela já consegue. Até na ArcelorMittal, a gente está vendo isso muito, assim, das áreas de negócio, buscando pessoas que conheçam, tenham uma certa aptidão para a área de TI. Não que a área de TI não seja mais importante, a gente continua sendo super importante, mas, às vezes, alguns desenvolvimentos que exigem menos lógica de programação, mas um raciocínio lógico já potencializa, já ajuda a aliviar o trabalho daquela área, né? Eles serem mais eficientes, mais produtivos. A pessoa ter esse raciocínio lógico e ter essa possibilidade de ver, aí ela até ajuda a TI, identificando oportunidades, é outro, né? É um reskilling que a gente fala mesmo, né? Sim, o conhecimento de tecnologia ele não está mais restrito às quatro paredes lá do mundinho de TI. Não, hoje está espalhado por toda a corporação, e isso é ótimo, né? Ótimo, até valoriza mais a TI, Sim, sim. Alguns momentos até gera algum tipo de conflito sobre gestão, governança. Com o RPA isso ficou muito nítido, né? Era muito comum surgir em áreas de negócio contratando direto uma solução de RPA, né? Assim, sem consultar a área de TI, eventualmente, né? E aí isso, mas quem vai controlar isso? Quem vai, né, como fica a questão de segurança?
e isso foi evoluindo. Hoje já tem governança suficiente, mas sem tirar o poder da área de negócio. É importante que a área de negócio tenha essa flexibilidade, sem agir em desacordo com as políticas, claro, de segurança, de proteção dos dados, que cada vez estão mais reforçadas. A LGPD está aí, né, para garantir esses direitos, né, a confidencialidade dos dados, proteção dos dados, enfim. Mas é muito importante, sim, que as pessoas nas áreas de negócios aproveitem isso. E surgiram também nos últimos anos muitas plataformas, ferramentas dando esse poder ao usuário final, né, low code, no code, isso é ótimo. E como isso evoluiu bem, isso não está em desacordo, não está subtraindo a importância de TI. Isso está evoluindo bem. Em alguns pontos até aliviando, né, para a TI realmente focar no mais complexo. E realmente tem que ter uma harmonia muito grande. Tanto a TI cada vez mais próxima das áreas de negócio e as áreas de negócio cada vez mais próximas das áreas de TI, para realmente trabalhar em harmonia, para não abrir oportunidade, assim, problemas para a segurança, de governança, e seja lá o que for, né? Se vocês me permitem... Não abrir essas portas, né? Se vocês me permitem... Sim, por favor. Daqui a 5 anos, 10 anos, essa turma jovem que está entrando aí, porque eu tenho 2 filhos meninos aqui, que eles já conversam comigo na linguagem de TI, eu fico assustado. Porque eu estou no universo do dia a dia ali, vendendo solução, e eles... Pai, bugou isso, pai, o link está ali, a API está aqui. Um tem 6 anos e o outro tem 12. Então, assim, daqui a 5, 10 anos, se as tecnologias exatamente não forem, né, abraçar essa turma que está chegando, é isso que vai acontecer. Vai ter um hiato ali e a gente vai ficar perdido. Então, acho que exatamente. É uma pavimentação para receber essa turminha nova que está chegando. Sim. Exatamente, até, por exemplo, na escola das minhas crianças, né? Eles têm 9 anos. Eles estão aprendendo já a lógica de programação. Exatamente. Isso, cada vez mais presente. Independente da profissão que eles venham a escolher. Isso aí, assim, esse raciocínio lógico vai ajudá-los em qualquer momento da vida deles, em qualquer profissão que eles venham a escolher. E fazendo um paralelo para nosso bate-papo aqui, as empresas têm que estar antenadas para isso. Exatamente. Porque o amanhã é diferente do hoje. Se ela não tiver antenada para isso, ela já está morta. Então, esse é o grande dilema, né? Que a gente tem hoje já está obsoleto, amanhã é outra coisa, é outra história. E é o que se faz hoje que garante o futuro, né? Exatamente. Que garante amanhã. Não dá para fazer amanhã, não, tem que começar fazendo hoje, é isso aí. Ô, gente, e surgiu uma pergunta aqui do pessoal que está nos assistindo, é do Renan Correia. Ele está achando muito interessante a discussão e ele gostaria de saber um pouco mais como as empresas estão preparando a formação de profissionais de nível júnior, neste contexto totalmente remoto. Se os talentos estão escassos, como desenvolver novos talentos remotamente? Você pode começar para a gente, Aron? Posso. Na verdade, o que eu vejo, tá? Renan, né? O nome da pessoa, Renan. Isso mesmo. Eu vejo que é um paradoxo. Ao mesmo tempo que estão escassos, as empresas, muitas delas, não estão preparadas para absorver essa mão de obra como a gente está falando. Então, é aquela história, Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. A escassez pode estar intrinsecamente ligada a essa falta de preparo das indústrias de absorver essas novas gerações. Como a gente acabou de falar aqui, daqui a 5, 10 anos vai haver um hiato se as empresas não se revolucionarem, não trazerem tecnologias que abracem essas novas gerações e que acomodem elas de uma maneira adaptativa, né, integrativa com essas novas soluções. O que a gente costuma brincar lá na SIG é que, antes mesmo desse caos do trabalho remoto, a gente sempre trabalhou remotamente. A SIG hoje é uma empresa que tem posicionamento global, onde a gente tem profissional no mundo todo, né? Tem profissional na Ásia, na Oceania, enfim. E a gente tem esse trabalho muito forte lá com o RH de treinar essas pessoas e estar mantendo essas pessoas partícipe do dia a dia do ecossistema da SIG, né? Então, esse trabalho remoto a gente já tinha antes da pandemia. O que aconteceu na pandemia foi acelerar esses anos todos aqui e antecipar. Voltando também para o objeto nosso do negócio em si, sempre fizemos implementações remotas e muitas vezes para usuários que não tinham muita habilidade com tecnologia. Isso eu falo antes da pandemia, 5, 10 anos atrás. Então, você pegar um técnico de manutenção
que ele, não posso considerar como júnior, mas uma pessoa que não tinha uma habilidade tecnológica. E a gente fazer um trabalho remoto de implementação é um desafio muito grande. Então, a gente sempre teve esse ar de disrupção para trazer para as empresas esse modelo de implementação remota, né? Então, o paralelo do RH com o paralelo de absorção de soluções remotamente, hoje já é uma realidade, sabe, Renan? E eu costumo brincar que é um paradoxo. Está escasso porque as empresas não estão conseguindo retê-los, né? Ou realmente não existe profissional no mercado? Porque a população mundial só cresce. Ótimo ponto, Viu? Realmente é algo para se pensar, né? Gerson, você gostaria de contribuir com essa Sim, pergunta? posso tentar, sim, aproveitar a pergunta do Renan. Na Systax, a gente sempre considerou muito relevante a formação de pessoas, isso até antes, na época da Fiscalsoft também. Então, pessoas que são contratadas como júnior vão desenvolvendo, vão adquirindo aptidões, adquirindo conhecimento. Então, ter formação interna, ter treinamento interno, as pessoas repassando conhecimento, isso nós sempre vimos como muito importante, sempre valorizamos muito. E sempre dá aquela sensação de prazer, de reconhecimento, quando alguém que você preparou consegue assumir uma posição, né, de mais responsabilidade numa outra área da empresa, enfim, vai fazendo vai escalando posições, né, com um nível de responsabilidade. Isso sempre foi visto muito positivo. Na pandemia, no primeiro momento, claro que isso fica difícil, como você contratar, né, agora alguém que não sabe nada do seu negócio, não sabe nada da sua tecnologia, pôr para dentro é difícil. Então, no primeiro momento, isso foi complicado. Eu diria que nós usamos aí duas estratégias para amenizar isso. Operar de uma maneira híbrida, ou seja, não 100% remoto. Quando nós contratamos alguém, então o onboarding dessa pessoa aí é feito com algum contato, se possível. Não foi 100% dos casos, como eu falei, a gente chegou a contratar pessoas em outros estados. Aí fica mais difícil, aí tem que se resolver realmente com ferramentas eletrônicas, né, para fazer essa conexão. Mas quando eram pessoas aqui de São Paulo, a gente, por vezes, os times se reuniram no escritório, ou pelo menos uma ou duas pessoas, para ter essa fase inicial acompanhada um pouco mais de perto. E o principal, eu acho, é a questão assim, de usar, né, de fazer muito uso de ferramentas eletrônicas com mensagens instantâneas, que a pessoa consiga estar trabalhando, mas poder se socorrer a todo instante. Tem uma dúvida, pergunta, né, o que antes era sentar do lado, agora é estar conectado junto e a todo instante estar socorrendo, né, pedindo orientação, não ficar abandonado, largado, porque aí realmente aí é insucesso, não tem como a pessoa produzir e entregar com qualidade, né? Então, temos que lidar com essas limitações. No nosso caso, o que a gente fez foi um onboarding presencial sempre que possível, ainda que alguns dias, né? E abusar das ferramentas eletrônicas que deem essa proximidade. Obrigada, Gerson. Realmente, o onboarding faz a diferença, né? Até para a pessoa sentir parte da empresa também, porque ela não está vendo os colegas, não está vendo o local de trabalho. Então, assim, às vezes fica difícil ela vestir a camisa, que é o que a gente fala, né? Então, sim, realmente, esse onboard, porque a gente, como ser social, a gente precisa mesmo aquele contato, daquela conversa ali, às vezes o cafezinho faz a diferença, almoçar com o pessoal. Então, realmente, essa questão do onboard foi um dificultador. E um ponto que eu vi, né, também, assim, já existia muito, mas na pandemia se potencializou, materiais online para aprendizado, seja de live, gratuito, né? Seja de live, seja áudios já gravados, online ou não online. Então, assim, a quantidade de material gratuito disponível, gente, está grande demais para você aprender o que você quiser. Então, a gente também tem que cada vez mais buscar usufruir disso, que isso aí ajuda muito, né? E lógico, você tendo aquela bagagem, depois você entra na empresa, você vai desenvolver, entender as especificidades e etc. Isso mesmo. Ótimo ponto, Kelly. Não apenas a disponibilidade de material gratuito, né? Mas, no nosso caso, por exemplo, a gente tomou uma decisão, já tem alguns meses, e o resultado tem sido muito bom, de oferecer para os funcionários plataformas com cursos de N áreas relacionadas ao nosso dia a dia, ao nosso trabalho, e outras áreas mais que a pessoa queira também investir seu tempo, aprender. Isso tem tido uma receptividade assim, muito boa. E a gente acompanha
não é algo obrigatório, é algo que a gente combinou, cada área tenta estabelecer, tenta analisar individualmente a deficiência, então, e sugerir uma trilha de conhecimento, mas é só uma sugestão, e as pessoas podem adotar aquilo ou não, mas no nosso caso foi muito positivo isso. E não é algo que assim, represente custos muito grandes, mas o retorno disso, investir em oferecer conhecimento é muito bom. E a gente tenta também, inclusive, nós tentamos acelerar a oferta de webinar. Nós fazíamos dentro da Systax, no auditório interno que nós temos, de 2 a 4 encontros mensais, né, com clientes ou prospects, sempre de temas técnicos. Com a pandemia, obviamente, paramos e migramos tudo para o digital. E tem sido muito bom. Consegue atingir, né, mais pessoas, consegue oferecer conhecimento. A gente não é uma linha de negócio, então cobra por isso, mas reforça o vínculo, né, com clientes, com empresas parceiras. Né? Então, tem que realmente dar bastante foco, bastante atenção nisso, porque contribui muito internamente e para a relação com clientes e parceiros. Né? Nossa, isso mesmo, importante demais. E essa, igual você comentou, né? Você fazia fisicamente, mas não era gravado, por exemplo. Exato. Agora, com essa questão do gravado, se você não entendeu, você vê de novo. Volta, você não podia ver naquele horário, você vê. Então, assim, é mais uma questão, às vezes, até de disciplina e te ajuda com a sua disponibilidade também. Você encaixar tudo. Fica o legado agora, né? Aquilo fica para a posteridade, fica o legado. Exatamente. A gente costuma brincar, né? Aqui em casa vai ter live, eu pintei o cabelo e tal. Minha irmã, eu falei, não, eu vou ficar para a posteridade. Depois esse vídeo vai circular aí, a gente vai ficar pelo menos arrumadinho, né? Exatamente. Estão sem gravado, né? É isso mesmo. Muito obrigada, viu, gente? E aí, até ler um comentário aqui do Guilherme Campos. Ele colocou aqui, ó. Concordo com vocês, Kelly e Aaron. Aqui em casa é a mesma coisa com as minhas filhas de 6 e 9 anos. Quando chegar a hora de irem para o mercado, será um onboard bem diferente. Realmente, né, gente? A gente não volta atrás mais, não. É daqui para frente. Sim. Totalmente. Isso mesmo. Elas precisam estar antenadas para isso. Aí não é o papel só dos recursos humanos, é o papel da liderança, da gestão da empresa como um todo, de olhar para essa nova geração, porque ela é muito diferente. É uma geração que viveu um momento muito diferente e ela está muito mais disruptiva, né? Exato. Então, eu queria agradecer o Renan e ao Guilherme, o Renan pela pergunta, o Guilherme pelo comentário, e a gente já está caminhando para os momentos finais do nosso painel. Aaron, você gostaria de deixar uma última mensagem? Claro, Kelly. Primeiramente, agradecer a você, ao Gerson, aí, pela simpatia, pelo bate-papo bacana, um assunto bem interessante. Nada ensaiado, então acho que saiu bem natural, foi bem legal. Agradecer a Zug pelo espaço, pelo evento da 24ª Conferência. E, por último, e não menos importante, a todos vocês que nos assistiram até esse momento aqui, né, dedicando aqui essa 1 hora e poucos minutos aqui com a gente. E é isso. E dizer que estamos à disposição do que vocês tiverem de dúvida ou quiser trocar alguma ideia depois, estamos à disposição de todos vocês aí, tá bom? Obrigado, pessoal. Muito obrigado, viu, Aaron? Muito obrigada mesmo. Gerson? Da minha parte, da mesma forma, agradecer você, Kelly, ao Aaron. Acho que foi um bate-papo bastante interessante. Gestão de pessoas não é minha área de especialidade, né? Então, poder discutir sobre as experiências, as observações que a gente teve nesse período, eu acho que é muito bom. Espero que isso tenha gerado alguma contribuição também para as pessoas que estão nos assistindo, e reitero, né, os agradecimentos aí pelo tempo e atenção dessas pessoas. Fico à disposição. Reitero também os agradecimentos à Zug, né, e parabéns pela 24ª Conferência Anual. Muito obrigada, viu, Gerson? Então, novamente, muito obrigada, Aaron e toda a equipe da SIGA. Obrigada, Gerson, toda a equipe da Systax. Todos que estiveram aqui com a gente assistindo. Lembrando que está sendo gravado, então, quem não... Indique para os seus, né, para os seus colegas, para poderem entrar lá na plataforma e poderem assistir no melhor momento para eles. E não só... Igual eu comentei antes, não só esse painel, né? Nós temos toda uma semana de atividades que começou na segunda-feira, não acaba hoje, gente, tem mais evento quinta-feira e sexta-feira, então não percam, assistam, se programem. Se por acaso não der, depois você entra lá no nosso portal, que vai estar tudo gravado
para vocês poderem assistir no melhor momento para vocês. Gostaria de agradecer muito também a diretoria da Azul, que preparou, toda a diretoria, todos os diretores prepararam com muito carinho, a toda a equipe de back-office, que é da diretoria do Orlando, que também participou com muito carinho de cada painel, de cada palestra, a todos os nossos patrocinadores, que sem eles a gente não conseguiria fazer essa quantidade de eventos que a gente faz ao longo do ano, e a SAP também. Então, muito obrigada a todos vocês, tenham uma excelente noite, e continuem na conferência, hein? Tem muita coisa boa ainda por vir. Grande abraço a todos, obrigada. Obrigada novamente, Aaron e Jess. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal.